Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer a primeira porque eu sabia que vocês iam rir de mim. Vamos lá. Mas o que eu tenho que fazer? Eu interajo? O que eu faço? Você me pergunta? A gente conversa e você fala. Tá ótimo. Vamos. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada que é um dos amores da minha vida, minha amiga Cat Gama. Que falsidade! Que falsidade! Oi! E eu a convidei para esse vídeo especificamente para falar sobre um assunto que a gente tem muito nas nossas conversas, em particular, e que eu achei interessante trazer para o canal. Não sei se até essa altura já vai ter saído o vídeo que eu conto sobre quando eu tive compulsão alimentar e alguns preconceitos que eu sofria na época do balé em relação ao corpo e que foi um grande sofrimento gerado em relação a isso. Foi uma adolescência toda, enfim. Se não tiver saído, tô dando um breve relato aqui. Mas, por já ter vivido isso, esse é um tema que me interessa bastante e que a Cat vem me contando sobre coisas que ela sente em relação a isso, que é a pressão estética social e a gordofobia. Então, primeiro, obrigada, amiga linda. Se apresenta para as pessoas quem você é na vida, quem você se considera. Bom, eu na fila do pão, meu nome é Cat. Na fila do pão é do Mamilos, cuidado, a gente... Não é só do Mamilos, não, isso é um ditado popular. Mas tudo bem, mamiletes também, se vocês... Somos mamiletes, mas eu na fila do pão. Eu sou a Cat, hoje eu não sei muito bem me definir assim profissionalmente, né? Mas eu lido com muita coisa ao mesmo tempo, né? Enfim. E a Pri, quando me chamou pra falar desse assunto, como ela disse, né? Foi porque a gente tem conversado muito sobre isso. E assim, quando ela me convidou, eu topei, legal, mas assim, eu espero que vocês entendam que eu vou falar sobre a minha vivência, o meu ponto de vista. Não sou militante na área, nem nada disso, embora eu acompanhe pessoas que militam nessa área. Mas eu acredito que mesmo eu não tenho tanta profundidade sobre o assunto, a profundidade que eu gostaria de ter. Mas eu vou falar sobre a minha vivência, né? E lembrando que eu não sou régua, né, do universo, mas é uma coisa que acontece comigo, de repente acontece com você, ou pode fazer você aí do outro lado refletir sobre algumas coisas. Ou que é o meu principal objetivo, é exatamente fazer você aí do outro lado refletir sobre, às vezes, o nosso comportamento perante as situações que gerem, que fazem parte dos nossos preconceitos, todos temos, não tem como. E às vezes por simples ignorância, ou mais do que ignorância, por simples falta de atenção ao que a gente costuma dizer, em relação ao que a gente pensa, a gente pode machucar bastante, ferir uma pessoa ou várias pessoas, e isso pra gente pode ser que não faça muita diferença na vida, mas pra pessoa que tá sofrendo isso, pode ser um impacto tremendo. Então, bom, ela não disse, mas ela é cantora, ela é terapeuta, ela é astróloga, ela é taróloga, ela é linda. É um mix de muita coisa. Bom, eu quero que você comece me dizendo assim, quando você comenta comigo essa questão da transição do corpo, de ter um corpo que era magro, e como que foi a sua vida nessa transição de engordar e de se ver engordando, como você mesma se sentiu, como é isso com relação aos seus próprios preconceitos. Acho que começando por aí é legal. Isso é bem legal. Bom, eu vim, hoje em dia, né, quando eu falo assim, você tá acima do peso, né? Isso pra mim, embora eu ainda use muito essa expressão, isso pra mim me soa muito violento, porque faz a gente pensar que acima do peso, que peso é esse? É um peso padrão? Né? E aí falam, mas tem o IMC, nananá. Só que o IMC, né, depois se você procurar, ele é uma medida que é usada para fins populacionais, não é para medir ser humano por ser humano. Né? Então cada pessoa tem um peso, só que você vai por esse IMC, né? Você tá acima do peso. Acima do peso você tá falando que você tá acima de um padrão que alguém estabeleceu, né? E quem estabeleceu esse padrão de peso, de beleza, de saúde? Né? E aí eu sempre me atentei a isso desde adolescente, eu descobri esse negócio de IMC
Gente, de verdade, eu era uma pessoa magra, uma estrutura magra e tudo, mas eu era uma magra forte, com músculo e enfim. Ossos largos, como diriam Ossos nossas largos, mães. né? Mas na época eu me achava gorda porque eu tinha uma pancinha ou porque eu tinha alguma celulites na perna. E aí hoje em dia eu penso, gente, eu não tinha nada disso, né? Não fazia sentido nenhum. Mas eu me olhava no espelho, eu me achava horrorosa. E aí que vem o X da questão. Eu me achava horrorosa porque eu também, né, influenciada por esse padrão que a gente vê na TV, só de mulher magra e tudo mais, eu achava que uma pessoa que fosse um pouquinho acima desse padrão era uma pessoa feia. Então eu mesma era uma pessoa preconceituosa com a imagem, não só minha, mas das pessoas também. E quando a gente é adolescente, a gente se compara muito ao outro. E aí eu chegava nos lugares e eu sempre estava me comparando com todas as meninas, pensando, meu Deus, mas essa menina aqui é maravilhosa, eu sou pior que ela. Uma coisa, assim, ridícula, né? E aí eu passei a adolescência inteira, a minha juventude, tentando fazer dietas, que na verdade eu sempre gostei muito mais de comer do que de ter um corpo sarado. Né? Mas eu achava que eu tava super fora do padrão, super fora das medidas, e eu me sentia super pra baixo com isso. E aí teve uma época engraçado, né? Teve uma época que eu achava que eu tinha que ter um corpão. Eu cheguei a usar 2, 3 calças pra parecer que eu tinha a perna mais grossa e tudo mais, né? E teve uma época que eu falei, não, eu tô muito gorda. Imagina, eu pesava 64 quilos. Meu, pra minha altura, 64 quilos, eu tava super magra, esquelética. E aí, num determinado ponto da vida, né, eu passei uma enxurrada de coisas, na verdade. E aí, do nada, puf, eu me vi engordando 30 quilos em poucos meses. Eu sei que isso não é saudável, né? Tanto emagrecer muito rápido quanto engordar muito rápido não é saudável. Mas eu me vi nesse boom, assim, de engordar 30 quilos e olhar no espelho eu não conseguia olhar pra isso. Eu falava, não, ainda tenho o mesmo corpo, é só eu fazer dieta a qualquer hora que eu vou voltar, né? Eu não tô assim. Mas na verdade, eu tava fugindo de alguma coisa, eu não sei o que era, não sei, não vou entrar nesse quesito tão profundo. Mas eu comecei a perceber que ter um corpo maior tinha algumas consequências sociais e falando até do campo afetivo que eu não tava esperando. Como, por exemplo, antigamente, né, eu achava maravilhoso você passar num lugar, você no caso eu, né? Eu passar num lugar com qualquer roupa que fosse e, tipo, todos os olhares irem pra mim. Tipo, eu era um objeto de desejo dos homens, né? Das mulheres também, mas eu nunca reparei tanto nisso. Mas eu via que eu era um objeto de desejo dos homens e aí sempre mexiam comigo. E aí, por mais que eu me sentisse constrangida, porque muitas vezes constrange, né? A gente se sentir um filé de picanha, né? Mal passado, por mais que eu me sentisse constrangida, no fundo eu gostava daquilo, porque eu falava, olha só, eu sou boa o suficiente. E aí, de repente, quando eu no caso de novo, né, quando eu me vi engordando 30 quilos, eu vi que eu já não era mais um objeto de desejo, né, porque eu passava e as pessoas já não olhavam mais pra mim, já não mexiam mais comigo, já não faziam brincadeiras pornográficas comigo, né. E aí aquilo mexeu comigo, aí eu comecei a perceber, nossa, eu tô horrível. E aí eu comecei a perceber também como eu era preconceituosa. Porque eu me olhar gorda no espelho e me achar horrível, significava que eu também olhava as pessoas gordas na rua e achava elas horríveis. E isso começou a me dar um tilt assim na cabeça, que eu comecei a pensar, meu Deus, como eu sou preconceituosa com isso. E aí eu tô falando de uma coisa que assim, pressão estética, né? Muito tempo eu achei que isso era gordofobia, que tá alinhado com isso também. Mas assim, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho quase 100 quilos, tenho 90 e poucos quilos, nem sei mais quantos quilos eu tenho. Mas eu não tenho problema nenhum em pensar, onde que eu vou passear hoje, pra onde que eu vou, onde que eu vou sair. Tanto faz pra mim se o lugar tiver uma cadeira de madeira, uma cadeira de plástico. Agora, uma pessoa que realmente sofre gordofobia, ela não sai de casa porque ela precisa perguntar pro amigo antes se a cadeira do lugar é de plástico, porque se for, ela não pode ir pra sentar, porque a cadeira vai quebrar. Ela fica com vergonha de pegar ônibus porque ela não passa na catraca, ou porque ela não cabe num assento só. Eu consigo passar numa catraca, eu consigo sentar num assento só e ficar confortável. Mas tem gente que não tem esse direito, porque a sociedade não é preparada para essas pessoas
E a gente olha essas pessoas como pessoas doentes. E na verdade não é exatamente isso, porque eu conheço um monte de pessoa magra que tem muito mais problema de saúde do que eu. Eu mesmo, pelo menos nos últimos exames, eu não tinha nada. Eu sou uma pessoa saudável, não sinto nenhum tipo de dor. E tudo mais, eu conheço pessoas que são magérrimas e que têm muitos problemas de saúde e se controlam através de remédio. Então isso não é um parâmetro, né, Pri? Quais são as coisas que você escuta que são as que te ferem muito em você? Legal. No seu dia a dia. Pra mim, Cat, tá? Quando eu escuto assim, nossa, que bonita que você tá, você emagreceu. Ou então, fala pra uma outra pessoa, né? Nossa, que linda que você tá magra, assim. Ou então, quando uma pessoa olha pra mim e fala assim, ai, você tá gordinha, hein? Precisa se cuidar, não pode desleixar assim, não. Como se uma pessoa que tivesse maior, um corpo maior, fosse uma pessoa desleixada. A Priscila me conhece. Eu posso até ser meio sedentária e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que super me cuido. Eu cuido da minha saúde, eu, na medida do possível, tento cuidar da minha mente, né, Pri? Nem sempre a gente consegue fazer assim. Na medida do possível, também eu tento não me manter tão sedentário, tento, né, pelo menos estar numa média. Eu não sou uma blogueirinha fitness, mas eu tento pelo menos me manter ativa. E aí algumas pessoas olham o seu peso, o seu corpo, como desleixo. E olham isso como feiura também. Então olhar para um corpo mais gordo, eu tenho amiga que muitas vezes está do meu lado e a pessoa tem uma pancinha do nada, de nada assim, e fala, nossa, minha barriga tá enorme, tá horroroso isso. E aí eu fico assim, né, muitas vezes eu falei, nossa, se você tá horrorosa, então eu sou um monstro, né, porque eu tenho uma pançona, e aí, né? E esses pequenos comentários são super preconceituosos, né? É como se você estivesse anulando a existência do outro. Porque o outro é gordo ou porque o outro é feio na sua cabeça, então ele não tem direito de existir. E assim, eu sei que eu tô falando até de uma posição privilegiada até, porque esses dias eu até comentei com a Pri, eu vi uns stories da Linda Quebrada que tava falando de um outro assunto, de relacionamento. E aí nisso entraram algumas pessoas trans, gays, lésbicas, pessoas negras e começaram a contar as histórias. E uma me marcou muito porque a pessoa era uma mulher negra e gorda e ela falou assim, gente, as pessoas não olham pra mim, eu sou invisível, porque além de ser gorda, eu sou negra. Então é como se eu não existisse na sociedade, eu não sou uma coisa atrativa, eu não sou uma coisa bonita, eu não sou considerada uma pessoa bonita, então eu sou só uma mão de obra, serve para trabalhar. E aí essa sequência de stories mexeu muito comigo, eu chorei muito, porque eu falei, meu, olha o que a gente faz com as pessoas. E é claro que assim, por exemplo, essa coisa da questão estética é uma coisa muito assim interior, porque vai continuar existindo, não tem como, mas a gente precisa se fortalecer de alguma forma, né, na nossa autoestima pra lidar com isso todo dia, pra acordar e falar, meu... Eu ia te perguntar, o que você diria pra meninas que também estão acima do peso? Quais são as coisas que você faz consigo pra não se deixar cair, pra, tipo, apesar de todo o preconceito, você mesma se lembra sempre de quem você é e tem as suas formas de resistência, a gente pode dizer isso, né? Tá, então isso é bem importante. É claro que assim, a autoestima é fundamental para lidar com pressão estética. Não tem como falar que você vai conseguir todos os dias lidar bem com isso, porque não. Tem dias que eu me acordo, me olho no espelho e falo, nossa, que merda que eu sou, né? Nossa, ninguém vai me querer por causa dessa barriga ou por causa desse braço. Mas lembrar que eu tô dentro de uma sociedade que construiu essa imagem, mas isso não é exatamente o que acontece. Não é todo mundo que pensa assim. Não é porque eu sou uma pessoa gorda que eu nunca vou ter um amor. Pelo contrário, eu conheço muitas meninas bem maiores que eu que estão muito felizes da vida. E conheço meninas também que têm um padrão corpo global, né? E não tão felizes. Então isso não é parâmetro, né? Mas é importante saber que você vai lidar com esse tipo de comentário todo dia. Você vai acordar e vai ter uma pessoa, agora recentemente mesmo, acho que foi ontem, uma pessoa do meu convívio que é magra, né? Aí tem outra coisa legal, uma pessoa magra, quando engorda um pouco, não significa que ela é gorda. Mas ela já por se considerar dentro desse padrão estético, né?
a pessoa olhou e falou assim, nossa, eu tô gorda, eu tô horrorosa, eu preciso urgente parar de comer. E falou isso perto de mim. Mas era um dia que eu tava tranquila. Hoje eu já lido um pouco melhor com isso. E aí eu respirei fundo, eu não respondi nada, que falei, meu, isso é problema dela. Então é uma coisa que é uma construção diária. E é lembrar que a gente também não é só corpo, a gente também não é só beleza. A gente tá acostumado a se atrair por pessoas por conta da beleza. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa ir quebrando aos poucos dentro da gente mesmo. E E uma coisa que eu percebo que você faz bastante é não deixar as suas coisas de lado, continuar com seus amigos, com as pessoas que você ama, com a sua rede de apoio. E o que eu percebo que a Cat faz muito também, apesar dos altos e baixos, como ela falou, não é todo dia que se consegue, mas é ir descobrindo a sua beleza. Isso é verdade. Porque a gente sabe que você também tem toda uma questão desse contraponto de sofrer esse preconceito e de lidar com o seu preconceito, mas você, apesar de tudo isso que passa na sua cabeça, na cabeça de todo mundo ao seu redor, você sempre está procurando as formas de realçar a sua beleza desse momento. Sim. Independente se você vai um dia engordar mais ou emagrecer, eu percebo que você tem muito esse exercício de buscar como você realça você, valoriza você, seu corpo, suas emoções. E, enfim, aproveita e faz isso, porque ela amou o novo corte, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, cortes de cabelo diferentes. Gente, de verdade, se eu falar pra vocês, eu me acho uma pessoa feia, eu não me acho feia, independente se eu tô gorda ou magra, eu gosto de mim. Eu posso não ser aquele padrão de beleza Globo, mas eu olho pra mim, eu gosto do que eu vejo. Eu gosto de olhar os meus traços e falar, nossa, tem história aqui, né? Eu gosto do formato do meu corpo, eu gosto de tudo isso, né? Mas tem dias que a gente só precisa lembrar que a gente tá contaminado com essa coisa coletiva mesmo, né? Porque o que é padrão de beleza? Né? Eu não sou especialista nisso, mas muito mais antigamente o padrão de beleza era uma pessoa mais gorda, que era sinal de riqueza, porque comia mais, né? Então isso era padrão de beleza, hoje já não é, outra coisa. Enfim, se você procurar aí, né, vai achar muita história pra falar disso. Mas eu acredito que essa coisa de se cuidar, né, e não é só uma questão de vaidade física, é uma questão de vaidade de vida mesmo, de gostar de viver, de achar a vida bonita, achar beleza nas coisas. E eu acho que isso que mais me ajuda. E sem contar, como a Pri falou, essa minha rede de apoio, esses meus amigos, né? Então eu sou muito agraciada também, porque eu tenho pessoas que toda hora falam, você é maravilhosa, você é uma diva, blá 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 blá, e eu me sinto mesmo, sabe? Então... Obrigada, amiga linda. Fica, eu acho que essa pergunta para todos, o que é padrão de beleza, não é mesmo? O que é padrão de beleza? Pesquisa aí e fala. Isso, e curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, pensa nas pessoas, tanto que precisam saber como as pessoas se sentem, como as pessoas que estão passando por esse processo em relação à autoestima, enfim, aos seus processos. Compartilhe e se inscreve no meu canal, clica o sininho para receber as notificações e um beijinho. Beijo!